Boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tenho que ficar aqui, turma, com esse microfone pequeno, me segurando aqui. Turma, é o seguinte, boa noite a todos vocês. A aula, ela está preparada nesse material aqui. Eu coloquei algumas imagens, algumas coisas assim, para incrementar o material, mas ela está toda em cima disso. Nós vamos falar sobre língua, linguagem, sobre comunicação, sobre texto técnico, sobre aspectos dos textos técnicos, bem rapidinho, porque não dá muito tempo, porque é muito extenso o material, tá? Mas, assim, o que eu puder falar aqui, eu vou falar, tá? Em termos de o que vai cair na atividade avaliativa, eu vou falando com vocês, tudo bem? E aí eu vou falando, pega a visão, pega isso aí, é o que vai cair. Tudo bem? Eu vou dando a dica para vocês. Tudo certo? Então, tá bom. Eu vou entregar aqui a apostila do senhor, tá? Só um segundinho, por gentileza. Obrigada. Muito bem. Eu vou pegar aqui o... Muito bem. Nós vamos começar aqui com o seguinte. Falando sobre língua. Todo mundo sabe que língua... Eu quero que vocês peguem bem, entendam sobre que língua é um código formado por palavras por meio do qual as pessoas se comunicam. Óbvio, né? É isso. Aí nós temos línguas, inglês, português, russo, guarani, isso é a língua, certo? Idioma que nós falamos, tá certo? Muito bem. Aí dentro nós temos um sistema que língua e linguagem é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por quê? A linguagem, ela é o processo de comunicação de uma mensagem entre dois falantes, certo? Pelo menos tem um destinador, tem um emissor que emite a mensagem e aquele que a mensagem é destinada, ou seja, tem o receptor e o destinatário. Então, tem isso. Eu tenho uma mensagem e aí eu tenho o quê? Me comunicar. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho uma mensagem para passar para vocês. Então, eu sou o emissor e vocês são quem? O destinatário, né? É isso que nós estamos fazendo nesse momento aqui. Nós estamos num processo de quê? De comunicação. Tá certo? Muito bem. Então, no nosso dia a dia, nós temos vários tipos de linguagem. Nós temos a pintura, nós temos a dança, nós temos a música, sistemas gestuais. Eu não sei falar. Se eu estiver nos Estados Unidos, se eu fizer assim, ó, né? Eles fazem assim. Para nós, se fizer assim para nós, não dá certo. Dá certo para nós? Não, não dá. Para nós isso aqui não dá de jeito nenhum. Mas para eles lá dá certo, ó. Se eu chegar nos Estados Unidos e fazer assim para eles, é ok. Ok. Mas para o português aqui, isso aqui não dá certo. Dá certo? Não dá. Isso aqui já é um xingamento, né? Então, nós temos que perceber que existem vários tipos de linguagem que, dependendo do idioma, não tem condições. Para a língua portuguesa, nós temos que ter alguns gestos que dá certo. Ok. Na verdade, tudo bem, né? E aí nós temos o seguinte, os sistemas gestuais, sistemas particulares de signos, que são os logotipos, as histórias em quadrinhos, tá certo? E aí nós temos aqui, dentro da linguagem, nós temos a poesia, tá? Nós temos a poesia. Nós temos a música. Nós temos o teatro. Nós temos a pintura, a fotografia, o desenho. O trânsito também é uma linguagem para a gente? Com certeza. Se o trânsito tiver aqui em Cuiabá, 20 anos atrás, para que nós que somos cuiabanos, levanta a mão que é cuiabana aqui, sou eu, né? 20 anos atrás não tinha esse congestionamento que tem hoje, certo? Cuiabá cresceu assim de um tanto. Hoje nós temos congestionamento. Hoje nós temos isso. Então, quando tem 6 horas da tarde, eu achei que não fosse chegar a tempo para dar aula aqui. Mas, por quê? Por causa do congestionamento. Tá? Existe um tipo de linguagem? Existe. Ok?
Muito bem. Então, tudo isso que eu falo sobre idioma, sobre língua e sobre linguagem, sobre essa comunicação, nós temos essa capacidade linguística do falante e essa capacidade provém do meio que vive, a sua classe social, a faixa etária, o sexo, o grau de escolaridade. Então, você percebe que existe uma variação linguística. Olha só, nosso Brasil é muito grande, tá? Então, aqui em Cuiabá, nós já houve uma miscigenação, já houve uma mistura de linguagens aqui. Antigamente, nós falávamos assim, manhê, eu quero comer maçã, porque era comum falarmos cuiabano, o cuiabanês. Hoje, você pouquíssimo nós ouvimos isso. Por quê? Vieram pessoas de fora e houve uma miscigenação de línguas aqui, de dialetos. Certo? Sim ou não? Sim, é verdade, né? Então, essa variação linguística, você vai no Nordeste, o Nordeste é enorme, mas dentro do Nordeste mesmo, o pernambucano não fala igual o cearense. Existe uma variação também, né? Para quem já foi para o Nordeste sabe disso. Existe uma diferença. O mineiro é super fácil você ouvir o mineiro falando. Né? Um dente ai, né? Super fácil falar isso aí. Eu coloquei uma música aqui que foi feita em 1930, mas não dá para tocar, não tem caixa de som, né? Quando falamos sobre variação linguística, essas variações ocorrem na língua motivada por vários fatores. Quais são os fatores? Eu quero que vocês peguem esse aqui, que isso aqui vai cair na prova, tá? Os fatores são gráficos, regionalismo, social, profissional, jargões. Esses jargões são usados pelos advogados, por vocês. Vocês têm uns jargões usados na transação imobiliária, né? Vocês sabem quais são os termos que vocês vão usar para se comunicar com o seu cliente. O médico, você chega lá no médico, você vai lá e fala assim, doutor, eu estou com dor de cabeça. Ele vai falar, não, você está com uma cefaleia, você está com uma enxaqueca. Então, são os jargões usados. E aí tem as situacionais. O que é isso? Se o falante estiver com a família ou amigos, usa uma linguagem mais despojada. Se estiver em um ambiente de trabalho, a linguagem já é mais formal. Existe a linguagem formal e a linguagem informal, tá? Se você estiver com o seu cliente, você não vai falar assim, aí, cara, tudo bem, meu? Você não vai falar isso para ele, de jeito nenhum, né? Você vai usar uma linguagem mais formal. Você está na sua casa, você vai falar para sua esposa assim, passe-me o arroz. Não vai falar isso para sua esposa. Né? Você vai pedir o arroz para ela com educação, mas não vai chegar nesse nível. Não é verdade? Amor, por favor, passa aí o arroz para mim. Nesse nível, né? Uma linguagem mais informal. Então, existe a linguagem formal e a linguagem informal. Tudo bem? Então, isso aqui vai aparecer na atividade avaliativa amanhã de vocês. Tudo bem? Ok. Quando ocorre a comunicação, essa ação envolve 6 elementos: emissor, o remetente, a mensagem, o código utilizado, o canal, que é o meio utilizado para veicular a mensagem, o referente, o objeto, a situação de que a mensagem trata e, por fim, o receptor ou destinatário. Não entendi nada, por isso que eu fiz isso aqui para vocês. Isso aqui. Tá? Dentro do processo, nós temos aqui emissor, mensagem, receptor, referente, código e canal, tá? Nesse processo de comunicação, existe isso. Todo processo de comunicação existe isso. Mas existe dentro das funções da linguagem, nessa função, existe o seguinte: quando eu vou
quando a minha função, a função da linguagem, ela for emotiva, tá? A ênfase é no emissor, é centrada no emissor, é centrada na pessoa que fala, tá? É centrada na pessoa que fala, centrada na pessoa que está escrevendo, centrada na pessoa que está falando. Ela é subjetiva, o predomínio na primeira pessoa, a visão é intimista e ela é unilateral. O que é isso? A visão dele é uma, olhando para mim aqui, a visão dele é outra. É igual se você colocar o 9 e o 9, ele vai falar que é 9 e você vai falar que é número 6, se você colocar o formato. São imagens unilaterais, tá? A preocupação com o eu e opiniões e relatos pessoais. Então, eu pego um texto, eu vou mostrar o texto aqui para vocês, pode ficar despreocupado, eu vou mostrar agora para vocês. Fernando Pessoa escreveu um poema, tá? É um poema. Nesse poema, ele simplesmente escreveu centrada no emissor, tá? Centrado no emissor, ele colocou aqui, não sei quem sou, olha só, centrada nele, não sei quem sou, que alma tenho, quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo, sou variamente outro do que eu, que não sei se existe, se é esses outros, sinto crenças que não tenho. Então você percebe nesse poema que é centrada no emissor. Essa função aí vai cair na atividade? Não vai, tá? Outra função emotiva, uma história em um quadrinho aqui. Antes eu odiava ser eu, depois eu acostumei a ser eu, hoje simplesmente adoro ser eu. Então você percebe que é centrada no emissor, tá? Centrada no emissor. É a função de um texto centrada no emissor. Mas para vocês, eu preparei um outro aqui. Esse aqui vai cair, tá? O que é essa função desse texto é a função referencial. Eu quero que vocês peguem esse nome aqui, referencial, porque ela é informativa, ela é cognitiva. A função referencial, ela está centrada em textos jornalísticos, em teses científicos, tá? Em textos científicos, ok? O texto ele é objetivo. Ele é objetivo, ele dá ênfase na informação, no conhecimento, no esclarecimento, numa linguagem denotativa. Essa linguagem que nós vamos lá no dicionário e pegamos no dicionário a informação, tá? Essa função aqui. Por exemplo, eu peguei essa capa de revista. Nessa capa de revista, qual é a função dessa capa de revista? Ela é informar. O que ela está informando aqui? Ela está informando que os rumos da expansão imobiliária durante a pandemia, mercado imobiliário local cresce, apostam novos lançamentos e valoriza imóveis. Espera aí, ele está informando. Tem alguma coisa que não informou aqui? Ele está informando. A linguagem ela é denotativa, ela é objetiva. Então, essa função aqui, eu quero que vocês peguem essa palavrinha, referencial e denotativa, tá? Linguagem denotativa e função referencial. Referente, a palavra referente, tudo bem? Porque são palavrinhas assim que está no texto, tá? Função referencial, tudo bem? Até aí tudo certo? Perguntas? Linguagem.
A função desse texto é referencial. A linguagem desse texto é denotativa. O que é uma linguagem denotativa? É uma linguagem objetiva, que eu vou lá no dicionário e vou e pego o que é expansão, o que é imobiliária. Ele vai me dar de acordo com o dicionário. O senhor entendeu? É uma linguagem bem objetiva, tá? Mas eu vou explicar o que é denotativo e o que é conotativo. Tudo bem? Eu vou explicar isso aí. Aqui tem outro texto que é uma função referencial, uma função objetiva. Eu coloquei aqui para vocês, saiu também. Correios fazem novo feirão para venda de imóveis. Desde setembro de 2020, 52 imóveis da estatal foram vendidos. É uma linguagem objetiva? Sim ou não? Sim, é uma linguagem objetiva. Tá? Essa linguagem que saiu lá na Agência Brasil, EBC, está lá no jornal. Isso aí eu retirei do jornal. Vocês entenderam? Tá bom? Agora, essa linguagem também vai cair no teste de vocês, na atividade. Dentro dessa linguagem aqui, apelativa, essa função conativa, apelativa, ela é uma função apelativa porque aparece nas propagandas. Antes de comprar a sua casa, venha falar com Felipe. É apelativa. Entendeu? Venha, compre comigo. É apelativa. Entenderam o que eu estou falando para vocês? Então, essa função aqui, ela quer fazer você mudar o hábito, influenciar, convencer, persuadir, ordenar, convidar, apelar. Quando a Caixa faz esses feirões, ela está fazendo o quê? Ela está persuadindo. Ela está fazendo com que a pessoa queira uma casa nova, queira sair do aluguel, queira comprar uma casa nova. Sim ou não? Sim. E quem está por trás disso? São vocês. Ou não estão vocês aqui por trás disso? Estão, né? Aqui, a propaganda, ela também está por trás disso. Tá certo? A propaganda, ela visa isso. Ela visa fazer vocês mudarem o hábito de vocês. Preciso? Às vezes você nem precisa, mas acaba comprando. Tá certo? Aí é a função metalinguística. A função metalinguística é o código abordando o próprio código. Tá? É um poema que fala do próprio poema, é uma música que fala da própria música, é o teatro que fala do próprio teatro. Tá? Aqui, por exemplo, a Mafalda ela é muito politizada. Pensa no Quino, o argentino, ele fez Mafalda, ela fez a Mafalda muito politizada. E aí, felicidades, mamãe. O que ela comprou para a mãe dela? Obrigada, Mafalda, um livro. Então, aqui, eu tirei esse aqui de um livro falando de um livro. Um livro falando de um livro. Tá? Essa Lisbela Prisioneiro é um filme de comédia que fala do teatro. É um teatro falando do teatro, tá? Mas eu vou colocar mais coisas para vocês verem aqui. Aqui, eu coloquei um poema de Drummond. Poema de Drummond, ele fala, gastei 1 hora pensando em um verso. Opa, ele escreveu um verso, um poema, falando do próprio verso. Que a pena não quer escrever, no entanto, está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha alma inteira. Então, um poema falando de um poema. Então, aqui eu tenho a linguagem metalinguística. Eu tenho a metalinguística. Vai cair na manhã da atividade? Não. Não vai cair. Não adianta eu ficar falando um monte de coisa sendo que não vai cair. Tudo bem?
Aqui, eu coloquei essa imagem de Escher aqui, é uma pessoa se desenhando, tá? É um desenho falando de um desenho. Então, você percebe que é metalinguístico. Tudo certo? Tudo bem? Essa aqui vai cair. Essa aqui vai cair. Essa aqui é quando a função fática, ela quer testar o canal de comunicação. O que é testar o canal de comunicação? Eu cheguei aqui, eu testei o canal de comunicação com vocês. Eu falei, oi, tudo bem? E aí, tudo jóia? Como que vocês estão? Olha, professor, hein? Fica nervoso assim, ó. Eu sei aqui na frente. Eu testei o canal de comunicação com vocês. Eu não perguntei o nome de vocês, eu perguntei o nome de vocês? Não perguntei. Eu não perguntei a idade de vocês. Eu não perguntei, eu não fiz nenhuma conversa profunda. Eu fiz o quê? Eu só testei o canal de comunicação. Sabe quando você entra num elevador e você não conhece outra pessoa e você fala assim, nossa, mas hoje está quente, hein? Levanta a mão, quantas pessoas já fizeram isso? Não é verdade? Você fez o quê? Você fez essa função chamada função fática. Você fez isso, tá? Você testou o canal de comunicação. Você fez isso, tá? Você nem conhece a pessoa, você está lá, você já está fazendo essa função. Então, essa função vai cair, certo? Senão vai ter uma história em quadrinhos. Aqui, por exemplo, quem que nunca brincou de dizer, eu brinquei com isso aqui, tá? Fazia lá, oi, tudo bem? Ah, né? Telefone sem fio. Eu já fiz telefone sem fio. E aqui eu coloquei aqui. E aí, cara, tudo bem? Tudo, e lá? Indo, tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. Falou alguma coisa aqui profundo aqui? Não falou nada, nada. E só testou o canal de comunicação. Só isso. Somente isso. Tudo bem? Somente isso que foi feito. Tá? Muito bem. A ênfase na linguagem poética, preocupação estética, linguagem repleta de figuras, combinações sonoras, visuais, provoca impacto. Aquelas poesias que eu coloquei para vocês, ela tem uma linguagem poética? Tem. Mas a maior parte dela está centrada na emotiva, na metalinguística, entendeu? Mas a linguagem poética, ela tem jogo de palavras e pode agir conjuntamente com outras funções. Olha, pode agir conjuntamente em quase todas as outras funções. Tudo bem? Ela pode agir. E aí eu coloquei aqui, na época da pandemia aconteceu isso, ninguém podia visitar o outro. O que mandava? Manda um abraço para você, né? E aí aqui eu tenho giro. É uma poesia concreta esse aqui, certo? Giro. E aí dá para você tirar vários... O que faz um giro? O mundo, né? O que você pode tirar do mundo? E você pode tirar várias coisas do mundo. Esse giro. Hoje nós estamos aqui, hoje vocês estão tirando a carteira para ficarem milionários, né? Vão vender uma fazenda de 3 milhões, 4 milhões, não é isso? Para ficarem milionários. Eu estou abençoando vocês, né? E aí vocês ficarem milionários, né? E exatamente, é um giro. Vocês estão tirando a carteira agora. Para vocês é um giro, tá? Vocês estão sentadinhos aqui estudando para ter uma nova profissão e fazer esse giro na vida de vocês. Perceberam como que é bom? Gostaram? É isso mesmo, né? Muito bem. Mas acontece, de tudo isso que eu falei, existe um problema na comunicação, tá? E na apostila também tem um problema de comunicação. No problema de comunicação, pelo estudo das variantes linguísticas e das funções da linguagem, é possível observar
que existem várias formas de linguagem empregadas no ato comunicativo. Na comunicação empresarial escrita, deve prevalecer o uso da norma culta, a objetividade, a clareza e a concisão. O que é concisão? O menos é mais. Quanto eu falar menos, escrever menos, com objetividade, é melhor, né? Eu vou mostrar depois o exercício, ver se eu consigo mostrar. O menos é melhor. Quanto menos eu escrever, senão eu fico prolixo. E aí eu acabo errando, né? A clareza e a concisão é uma preocupação primordial com a eficácia e exatidão da comunicação. Tá certo? Na produção de uma comunicação eficaz, é fundamental a simplicidade dos textos comunicativos, tornando a linguagem menos complexa e mais direta. Quando se fala da clareza, não pode haver ambiguidade. Mas o que é ambiguidade? Duplo sentido. Eu vou colocar aqui para vocês o duplo sentido. O uso indevido dos pronomes, vírgulas, eu vou colocar as vírgulas para vocês verem como que eu... Tá? Pode causar ambiguidade. Embora a correção gramatical seja uma qualidade muito importante, no que se reporta as qualidades do estilo de uma redação. Absolutamente correto se mostrar inaproveitável, problemas decorrentes de falhas de estruturação da frase, da incoerência de ideias, da falta de unidade, ênfase pode invalidar uma comunicação. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Tem duplo sentido aí, sim ou não? Tem duplo sentido? Quem estava silenciosa? A moça ou a rua? Na hora que a gente faz a frase, não aparece. Parece que está tudo ok. Tudo ok? Tudo ok, né? A moça passou pela rua silenciosa. Não aparece mas a gente não sabe quem estava silenciosa. Era a rua ou era a moça? Perceberam agora? Então é muito complicado. Outra, vamos ver se eu consigo lembrar aqui, tá? Tem duplo sentido aqui? Tem, não tem? Quem estava... Aqui não dá para perceber se o rapaz que está falando estava com o telescópio, ou se a moça que estava com o telescópio, ou se o rapaz que estava vendo a moça com o telescópio. Na hora que você constrói a frase, ela parece muito tranquila. Você não consegue perceber. Não é verdade? Não consegue perceber. Está tranquilo aqui, não está tranquilo? Está tranquilo. Você não percebe. Perceberam? Então existe o quê? Isso aqui nós chamamos de duplo sentido. Ambiguidade. Tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Esse duplo sentido, essa ambiguidade. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? O redator. É a ambiguidade. Vai cair. Vai. Tem uma questão lá, mas vocês, na hora que vocês baterem os olhos, vocês vão perceber. Então, eu tenho certeza absoluta que vocês vão assim, vai lá e fala, não, está muito claro.
Não tem como errar. Essa aí não, eu coloquei muito claro, não tem como errar. Tudo bem? Não tem como errar. O redator conciso, o que é conciso? É aquele que fala pouco, escreve pouco, mas escreve bem, tá? Mostra sobriedade na linguagem, obtendo o máximo efeito comunicativo, com o mínimo de palavras, dispensando o supérfluo, as redundâncias, repetições necessárias, as frases longas, as adjetivações inúteis. Clareza e concisão devem estar juntas, concorrendo prioritariamente para eficiência na redação, reservando-se em primeiro lugar a clareza. Por outro lado, não convém certamente exagerar na concisão. Bom, ficou claro isso aí, né? Eu quero mostrar para vocês que eu tirei isso aqui de uma propaganda, tá? Uma propaganda que fizeram e colocaram a má disposição de palavras. Colocaram assim: estamos liquidando pijamas para homens brancos. Houve uma má disposição das palavras e aí ficou isso aqui: estamos liquidando pijamas para homens brancos. Tudo bem? Precisa-se de babá para cuidar de criança de 17 a 25 anos. Então a babá, né, de 17 a 25, não sabe se a pessoa tem, não sabe. Não sabe. Vende-se cobertores para casal de lã, tá? Então, realmente, essa má disposição das palavras, e as pessoas fizeram essa propaganda, entendeu? Colocaram a propaganda ali, e aí o outro viu, pegou fotinho e tal, e tá tudo certo. Então, isso aqui é o quê? A má disposição das palavras causa o quê? Ambiguidade. Causa ambiguidade, né? Bom, a comunicação empresarial deve ser escrita para favorecer nova culta, elementos microestruturais. Olha só, gente. Quando falamos sobre pronomes, advérbios, elementos de coesão, conjunções, elementos microestruturais são elementos gramaticais responsáveis pelo ligamento do texto. Esses ligamentos são chamados de conectivos. Os conectivos são microestruturas textuais, conhecidas como coesão. Eu quero que vocês apertem bem aqui. Coesão. Elas são fundamentais para a estrutura do texto, pois são através delas que as frases são ligadas, permitindo ao texto inserção no contexto que está sendo produzido, tá? Para que o texto seja coerente de acordo com o contexto apresentado, deve estar corretamente ligado. Apesar que tem pessoas que escrevem com coesão, com conectivos, mas não tem sentido, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui, a pessoa só colocou ponto, tá? Só colocou ponto, mas tem coerência. Olha só. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu, entrou, cumprimentou. Aqui ele fez uma narrativa. Ele tem uma narrativa aí. O que é narrativa? Ele acordou, levantou, ele se aprontou, ele se lavou, ele se barbeou e perfumou, tomou o lanche, escovou os dentes, abraçou, beijou, saiu, entrou no local onde trabalha e cumprimentou as pessoas. Entendeu? Fez uma narrativa? Ele fez uma narrativa ali. No de baixo, ele não usou conectivo aqui, nenhum conectivo, nenhuma conjunção. No de baixo, ele já usou conjunção. As janelas foram pintadas de azul, mas isso aqui é uma conjunção. Os pedreiros estão almoçando. A
água da piscina parece limpa. Entretanto é uma conjunção. Mas, entretanto, são conjunções adversativas de oposição, tá? Foi tratada com cloro. Bem, você viu que não tem, você viu que a água parece limpa, entretanto foi tratada com cloro, não tem nexo. Perceberam? Ela está incoerente. A vista que tenho da casa é muito agradável. Você percebe que aqui está incoerente. Tá? Isso aqui é uma redação, foi retirada de uma redação. Ok? Isso aqui foi retirado de uma redação, isso aqui é de uma outra redação. Tá? São dois textos reais, são textos reais, não são textos figurados, não. Esse debaixo pode ser considerado como ligado? Esse texto aqui, ele está mal estruturado, está incoerente. Tem conjunção, mas está incoerente. Tudo bem? Não tem coerência. Tá certo? Não tem coerência aqui. Agora, ali em cima, cada palavra pontuada. Aqui não foi o que eu mostrei aqui, eu quis colocar para vocês, é que aqui não tem conjunção, mas tem coerência. Ele tem coerência, não tem conjunção, não tem coesão, mas tem coerência. Colocado pontos, mas tem uma narrativa que dá para vocês entenderem. Aqui tem uma narrativa que não dá para entender. Está incoerente. Tá? São duas narrativas, uma coerente e uma incoerente. Se assina depois seu ponto lá, tá? Não vai esquecer, tudo bem? Essa primeira aí, professor, seria uma concatenação? Uma o quê? Concatenação? Concatenação? Na verdade, o que aconteceu aqui? O que eu estou mostrando está exatamente, porque aqui só foi colocado ponto só. Eu estou mostrando aqui só para mostrar para vocês que aqui tem uma narrativa, o senhor entendeu todo o processo, mas não tem conjunções, não tem pronomes, não tem o ligamento. Entendeu? Só tem pontos. Mas vocês entenderam a narrativa que não tem coerência. Está incoerente. Vocês entenderam agora? Entenderam? Entendeu? Entendeu? Bom, falando sobre parágrafos, né? Vamos mudar um pouquinho agora os parágrafos. Todo texto é feito de textos narrativos, textos dissertativos, eles são feitos por parágrafos. Os parágrafos, para que serve? O parágrafo é uma unidade redacional, serve para dividir o texto em partes menores, tendo em vista os diversos enfoques. Quando se muda parágrafo, não se muda o assunto. A rigor deve ser o mesmo. O parágrafo apresenta parte distinta, entre elas, o mais importante é o tópico frasal, ou seja, a ideia núcleo que estabelece uma redação clara entre a ideia principal e a secundária. Quando o texto é redigido de modo claro, coerente e objetivo, a margem de erros gramaticais é mínima, não comprometendo a eficácia da redação. Tá? Então, quando eu vou escrever meu texto, eu tenho que dividir meu texto por parágrafos. Eu não posso escrever meu texto um parágrafo só. Primeiro porque meu texto vai ficar em chamado de bloco e aí vai ficar esquisito o texto. Eu vou escrever dividindo. Vou dividir quantos parágrafos o meu texto? Eu vou dividir mais ou menos meu texto em 3 parágrafos. Entenderam? Para não fazê-lo em bloco. Tá? Cada parágrafo aí eu tenho que fazer o quê? Dividir por mais ou menos umas 4 linhas, certo? É que nós não temos aula de redação, isso aqui não é aula de redação, tá? Para falar para vocês sobre isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre frase, oração e período. Frase. Existe frase verbal e frase... Essa aqui é uma frase verbal, tá? Eu vou só colocar aqui, tirar o silenciosa.
Aqui eu tenho uma frase verbal. Aqui é uma frase, tá? Frase verbal. Existe frase nominal? Existe frase nominal. Por exemplo, eu estou aqui de frente para o ar-condicionado e vocês estão de costas para o ar-condicionado. De repente, esse ar-condicionado começa a sair um fogo. Eu vou olhar e falar, fogo! Quem está ali embaixo vai correr, abrir a porta e vai, ó, e nós também. Na verdade, vai deixar a porta aberta para nós e nós vamos correr. Quando eu falo fogo, ele existe o quê? Um enunciado. Eu falo fogo, eu tenho um enunciado. Esse enunciado, ele tem uma carga de informação, certo? E essa informação aqui, não é porque tem uma palavrinha, e essa palavrinha aqui não tem verbo. Tem verbo? Não tem verbo. Eu só disse fogo. Mas todos entenderam o que está acontecendo. Sim ou não? Sim, todos entenderam. Tanto que todos nós vamos sair correndo. Tá? Quem tiver com dificuldade de andar, a gente junta e vai... Quem tiver com dificuldade de andar, a gente junta os dois aqui. Ó, pega para quem tem. A gente, né? Quem fez primeiro socorro sabe disso. A gente pega um outro aqui e sai correndo. Não é verdade? Aqui tem uma carga de informação. Tá? Então, eu tenho frase nominal e frase verbal. Quando eu tenho a frase verbal, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser também chamado, tá? Vai ser chamada também de oração. Por que é oração? Porque eu tenho verbo, tá? Toda frase verbal vai ser chamada de oração, tá? Toda frase verbal vai ser chamada de quê? De oração, tá? Eu vou colocar aqui essa famosa frase que vocês ouvem aqui: juntos somos... Não. Como que é mesmo? Juntos... Não, tem uma frase aí. Junto, não quero colocar somos. Eu não quero colocar somos. Tem uma frase aqui que não tem verbo. Juntos. Não tem verbo. Hoje meu marido falou, eu esqueci. Sem verbo. Oi? Não tem verbo. Não tem verbo. Eu vou colocar aqui junto. Isso aqui é verbo, isso aqui tem verbo. Juntos somos mais fortes. Aqui tem verbo. Quando eu coloco verbo, eu tenho o que? Oração. Quando eu tenho oração, tá? Quando eu tenho oração, eu tenho... Quantos verbos eu tenho aqui? Então, eu tenho uma oração. Se fosse, professora, juntos... Uma oração. Não, não é. Oi? Juntos, nós somos... Juntos não é verbo. Juntos não é... Juntar é verbo. Esse aqui é um substantivo. Tá? Juntos é um substantivo. Juntar é verbo. Por exemplo, juntamos é verbo. Entendeu? Mas juntos aqui é um substantivo. Olha só. Olha como que é a língua portuguesa. Aqui é um substantivo, aqui é um verbo, aqui é um advérbio e aqui é um adjetivo. Olha só como que é a classe gramatical. Tá? Nós temos 10 classes gramaticais, que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Juntos, juntos mais forte. Pode ser. Aí é uma frase nominal. Aí o senhor fez uma frase nominal. Juntos. Aí vai ser nominal. Mais fortes. Aí vai ser o quê? Frase nominal. Tem carga de informação aqui? Tem. Para o senhor entender o que aconteceu aqui. Aqui tem todo o enunciado. Esse enunciado aqui tem uma informação importantíssima. Tá? Então, aqui é uma frase nominal, frase verbal. Aqui tem uma oração. Quando eu tenho oração aqui, eu tenho uma oração, eu vou ter um período também. Um período. Período. Eu tenho uma frase, eu tenho um período. Tá? E esse período, ele vai ser simples, por quê? Quantos verbos eu tenho? Então, vai ser simples, porque eu tenho um verbo somente. Certo? Se eu tiver 2 verbos, eu vou colocar aqui 2 verbos agora.
Eu vou apagar tudinho aqui, vou fazer com 2 verbos. Estamos juntos. Somos. Isso aí, estamos, é uma linguagem coloquial. Entender? Estamos é estamos. Esse estamos aqui é uma linguagem coloquial, porque é o estamos. 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 Ó, esse aqui é coloquial. Esse aqui é a supressão do verbo estamos. Tá? Isso aqui é uma linguagem coloquial. E esse aqui é uma linguagem formal. Vamos colocar aqui formal e coloquial. Vamos dizer assim, tá? Estamos e estamos. Esse estamos aqui é usado no nosso dia a dia. Ó, tamo junto aí, ó. Valeu, tamo junto, ó. Tá? Tão forte. Isso aqui é a linguagem coloquial do nosso dia a dia. Tudo bem? Isso aqui é uma supressão do estamos. Tudo bem? Entenderam? Então, professor, numa mensagem por escrito, lógico que eu não usaria então coloquial. Qual frase? Informal. Eu vou colocar uma frase aqui. Vou colocar uma frase para fazer um período composto aqui, tá? Por que eu coloquei esse E aqui e sublinhei? Para falar que isso aqui é uma conjunção, esse aqui é uma conjunção, é um conectivo, tá? Um conectivo, ele está ligando uma outra oração. Olha aí, para vocês. Esse aqui é olha aqui, uma coesão aqui, ó. Fiz um processo conectivo, fiz uma coesão aqui, certo? Eu simplesmente coloquei esse E aqui está ligando uma outra oração. Quantas orações eu tenho, professora? Eu tenho estão estudando, eu tenho uma locução verbal aqui, e tem uma outra locução verbal aqui, tem 2 locuções verbais. Posso trocar essa locução verbal aqui por estudam? Os alunos do CETEB estudam e tirarão nota 10, tá? Então eu posso trocar essas locuções verbais por um único verbo. Tá certo? E eu simplesmente, eu tenho quantos verbos? Tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho o quê? Um período composto. Eu tenho 2 verbos, eu vou chamar de período composto essa frase aqui, essa frase verbal, eu vou chamar de período composto porque eu tenho 2 verbos. Tudo bem? E aqui eu tenho um processo de conexão, eu tenho um conectivo aqui, ligando essa frase aqui, tá? Tudo bem? E aí é para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ser super bem amanhã. Ok? Vai cair amanhã. O conectivo? Esse conectivo, não. Esse conectivo, não. Só estou falando só sobre essa frase aqui, para vocês entenderem. Vamos lá. Gêneros textuais, tá? Gêneros textuais. Gêneros textuais, quando falamos sobre gêneros, são todos os textos que permeiam na nossa sociedade. O que são gêneros textuais?
Eu vou ler uma poesia, é um gênero textual. Eu vou ler uma notícia, é um gênero textual. Eu vou ler uma reportagem, é um gênero textual. Eu vou ler uma fábula, ninguém mais lê fábula aqui, é um gênero textual. Eu vou ler uma crônica esportiva, não tem crônica esportiva? É um gênero textual. Eu vou ler uma tese, é uma gênero textual. Então, quando eu vou ao médico, o médico me passa aquela receita, é um gênero textual, tá? Eu pego o remédio que eu comprei, leio a bula é um gênero textual, tudo bem? Então, isso aí nós chamamos de quê? Gêneros textuais. Gêneros textuais são textos produzidos no nosso cotidiano com características comuns, são facilmente identificados e relacionados às práticas sociais. O mesmo acontece com as estruturas dos gêneros, como carta. Hoje não se usa mais usar carta, usa os e-mails, né? Recibo, bula, receita, sermão, manual de instruções, matérias jornalísticas e outros, tá? Agora, os gêneros textuais ligados à estrutura, as quais se organizam e apresentam determinadas composições linguísticas, chamadas tipos textuais. O que é isso? Vou explicar aqui para vocês. Eu tenho cinco tipos de texto: narrativos, dissertativos, injuntivos, descritivos, dialogal. Tá? O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer que os gêneros textuais, eles vão ter algumas características que vão entrar aqui. Por exemplo, eu vou ler uma notícia sobre o feirão da casa própria. Uma notícia. A notícia vai entrar onde? A notícia vai entrar no texto narrativo. Por que vai entrar aqui, professora? Por que a notícia entra aqui? Porque a notícia tem personagem, que é o quê? Tem onde acontece. Acontece onde o feirão? Acontece em Cuiabá. Onde? Como acontece? Por que acontece? Tá? Então, vocês percebem que aqui eu vou ter essas perguntinhas para serem respondidas, que é peculiar dos textos narrativos. Tá? Notícias, lendas, crônicas. Eu vou lá na Bíblia, vejo a crônica lá, dentro da Bíblia eu vejo as crônicas, certo? Da Bíblia. Está aqui personagens, tem os personagens, tá? Então eu vejo aqui tem o que, onde, como, porquê, certo? Os textos dissertativos, nós temos as redações do Enem. Nós temos as teses de mestrado, tá? Nós temos gente do céu, fugiu aqui, editoriais, os textos injuntivos tem aqui, ó, eu vou ao médico. Não tem, eu vou ao médico, o médico me passa uma receita. Me passa uma receita. Eu quero fazer uma receita, culinária.
Eu comprei um celular novo. O celular vem com a manual de instrução? Vem? Tá vindo? Vem, não vem? Manual de instrução. Dentro do texto descritivo, eu vou descrever um objeto, descrição de objetos. Eu vou descrever a casa. Vou descrever a casa que vocês vão vender, como que essa casa é, como que esse terreno é. Vocês vão fazer a descrição, né? Descrever algo. E o dialogal, nós temos aqui as entrevistas. Vocês perceberam que aqui nós vamos colocando, dentro desses 5 tipos aqui, nós chamamos de tipos, tá? Então, eles são chamados de tipos textuais. Essas composições têm como caráter predominante certas estruturas morfossintáticas. Quando vocês estavam lá na escola, lá no 6º, 7º, 8º ano, vocês estudaram isso aqui. Lembram? Vocês estudaram isso aqui, tá? Eu tenho certeza que vocês se recordam disso, tá ok? Aqui eu tenho narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, né? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui, tá? Nisso aqui. Eu quero que vocês prestem atenção na expressão que eu vou usar. Essa expressão que eu vou usar aqui vai estar na expressão na prova, tá? Lá na atividade avaliativa de amanhã. Expressão literária e não literária. Expressão literária, é essa aqui, ó, literária. São expressões que têm conotação. Expressão literária são expressões que têm conotação. Conotativa não é a mesma coisa que conativa, tá? Não é a mesma coisa, tá? Conativa, ela é referente, não sei se vocês prestaram atenção, conativa ela tem a ver com apelativa. Vocês se recordam disso, sim ou não? Conativa tem a ver com apelativa. Eu quero que vocês prestem atenção que existe conotativa, conotação. É diferente as duas palavrinhas, tá? Vou colocar aqui no quadro para vocês verem. Ó, na hora que eu estava falando sobre funções da linguagem, eu pedi para que vocês, apareceu assim, apelativa / conativa. Não foi isso que apareceu lá? Ó, conativa. Conativa não é a mesma coisa que conotativa, conotação, não é a mesma coisa, tá? Conativa é o quê? É apelativa. É sinônimo de quê? Apelativa. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Ficou claro? Então tá bom. Então vamos lá. Quando falamos sobre literária, ó, literária, estou falando de quê? Conotação. O que é conotação? Palavra com significação ampla, palavras cujo sentido extrapola o sentido comum, palavra usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva, tá? Quando eu falo de linguagem não literária, é uma linguagem denotativa, denotação, palavra com significação restrita, palavra com sentido comum do dicionário, palavra usada de modo automatizado, linguagem comum. Eu vou lá no dicionário e falo assim, o que quer dizer mercado imobiliário? O que quer dizer mercado? O que quer dizer imobiliário? Eu vou lá no dicionário e vou descobrir essa linguagem, que ela é uma linguagem objetiva. Eu vou colocar aqui para vocês.
Essa linguagem aqui, quem dera que sinta as dores de amores que louco senti, é uma linguagem conotativa. Por quê? Porque ela é uma linguagem literária. O texto é aquele que predomina as múltiplas interpretações da conotação das palavras. Quando você fala, quem dera que sinta as dores de amores que louco sentir, né? Casimiro de Abreu, ele nem namorou, para vocês terem uma ideia. Ele morreu super cedo, só que ele idealizava um amor. Olha só, então você imagina aí, tá? Quem dera, olha só a palavrinha, quer dizer que ele ele nem sentiu esse amor. Quem dera que sinta as dores de amores. Ele nem conseguiu sentir a dor de amor. Tá? Então você vai imaginando um homem que nem faz uma poesia de amor, mas nem sentiu esse amor. Percebeu? Então você vai imaginando aí. Tá? Agora aqui. A educação, principalmente na infância, determina as oportunidades que os cidadãos terão para garantir o futuro. Essa linguagem é uma linguagem denotativa, é uma linguagem chamada de não literária, porque vai aparecer a palavra não literária, tá? Ou um texto não literário é aquele que predomina os sentidos reais, próprios das palavras, a denotação. Então, vai aparecer muita palavra denotativa, objetiva, referencial, referente. É isso que eu quero que vocês peguem, tá? Vai aparecer isso no texto de vocês. Tudo bem? Vamos fazer aqui um teste. As flores lindas da primavera já apareceram. É denotar? As mulheres são frágeis flores. Sim ou não, meninas? Sim. É conotativa. Por quê? Porque ela extrapola, nós somos frágeis, né? As mulheres são frágeis flores. Alguém está me vendo como flor aqui? Não, não é verdade? Os cães ferozes latem pouco, é verdade. Põe um pitbull aí, ele não acha nada, mas ele morde que é bonito, né? Agora, aqui, é uma linguagem denotativa. Pobres ladrões, cães da noite perdido e vã. Quem que são esses pobres ladrões? Né? Linguagem conotativa. O seu olhar ilumina toda esperança eterna. Linguagem conotativa. O olhar dele ilumina. O olhar dele é poderoso, é igual o Superman, né? A luz que ilumina o dia é natural. Linguagem denotar é o sol. Esse aqui é o sol. A luz que ilumina o dia é natural, é o sol. A linguagem denotativa. Meu coração é escola de samba. Linguagem é conotar. Pessoa, o meu coraçãozinho lá, né? O amor hoje parece fosco. Linguagem é conotativa. Tudo bem? Agora eu vou falar sobre pontuação, que dá um pouco de ambiguidade também, tá? A vírgula, ela dá ambiguidade também, tá? Os pontos. E a vírgula, ela dá isso aqui. A vírgula ajuda o ladrão. Ufa! Porque não tá aprendendo ele, hein? Olha só a linguagem. Esqueceu a vírgula. Onde que ela esqueceu a vírgula, gente? Ajuda, né? Ajuda, vírgula. Um ladrão. Quando a gente fala, na linguagem falada, você já dá ênfase. Na escrita, eu preciso colocar o quê? A vírgula. Não coloquei a vírgula, eu mudo o meu discurso. Eu mudo o meu discurso. Aí é ambiguidade. Exatamente. Eu mudo o meu discurso. Tá? Esqueceu a vírgula aí. Agora aqui causou ambiguidade. Olha só. Primeiro. Vendo meninas, aceita o cartão. Causou ou não causou ambiguidade aí a vírgula? A vírgula no lugar errado. Entendeu? Já que ela colocou meninas aqui, ela tinha que colocar vírgula aqui
e vírgula aqui. Vendo. Meninas, aceita o cartão. Então, ela está vendendo alguma coisa, que ela vende brechó lá, né? Eu tinha que colocar essa meninas entre vírgulas, certo? Porque ela está chamando a atenção. Meninas, meninas, vendo. Meninas, vírgula, vendo. Mas ela não colocou dessa forma. Então, como ela não colocou, ela fez o quê? Ela fez o quê? Um processo de ambiguidade aí. Tá? Agora aqui, piorou, né? Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos, por 21-25. Vamos virar meninas, faltou vírgula aí, né? Os meninos viraram vírgula. Vamos virar meninas, faltou o que aqui? Faltou a vírgula aqui. Faltou a vírgula. Aqui faltou a vírgula, tá certo? A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que ele não quer. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar a opinião. Não quero ler. Não quero ler. Uma vírgula muda tudo. Perceberam? Que a vírgula muda até o seu dinheiro, tá? Muda até seu dinheirinho ali. Né? Muda tudo. Muito bem. A vírgula, não uso. Aqui que pega, tá? Aqui que eu quero que vocês observem. Que eu quero que vocês observem aqui, ó. Não usa, lá naquela questãozinha do exercício 5, lá, 5 questões lá, tá? Não se usa vírgula entre sujeito e predicado, ok? Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Muito bem. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Como que eu vou achar esse sujeito? Dentro de uma frase, eu tenho sujeito e predicado. Sempre, gente. Qualquer frase, eu tenho sujeito e predicado. Eu tenho 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, sujeito desinicial ou oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Mas eu tenho predicado. Oração sem sujeito, mas eu tenho predicado. Tá? O que eu quero colocar para vocês aqui? Aqui, eu posso colocar vírgula aqui, eu tenho uma locução verbal aqui, eu tenho uma adjunta adverbial aqui, eu tenho um advérbio. O advérbio, ele dá uma circunstância, ele pode dar uma circunstância de tempo, dá uma circunstância de lugar, dá uma circunstância de intensidade, dá uma circunstância de negação, de afirmação, tá? De intensidade, de modo. No caso aqui, rapidamente, dá ideia de quê? Rapidamente. De tempo, não é isso? Não é isso? De tempo. Aqui é o seguinte, como que eu vou achar o sujeito? Eu pergunto para o verbo. Verbo, quem saiu? Quem saiu? Eu achei o sujeito. Você percebeu que aqui eu não ponho vírgula aqui? Eu não coloco vírgula entre sujeito,
e predicado, não coloco vírgula. Nessa segunda questão, eu coloquei vírgula aqui. Por quê? Porque rapidamente ele quebrou a minha oração. Ele quebrou, ficou no meio da minha oração. Ele desse adjunto adverbial de tempo, ele ficou no meio da oração, ele ficou entre o sujeito e o predicado. Nesse caso aqui, ele está correto. Tá? Correto, correto, correto. Aqui tem vírgula? Não tem vírgula mais. No final da frase, ou no adjunto adverbial, não se coloca vírgula. Certo? Agora, se porventura tiver uma outra frase e colocar vírgula, e se tiver, por exemplo, um aluno entusiasta, vou colocar aqui o aluno, vou colocar aqui, mudar aqui. O aluno entusiasmado eu coloquei vírgula aqui. Vai ficar correto? E vírgula aqui. Vai ficar correto? Vai ficar correto agora? Eu coloquei vírgula entre entusiasmado e aluno. Vai ficar correto? Não. Entende? Naquela questão que eu coloquei não pontuada corretamente, está mais ou menos assim. A questão. Eu não me recordo qual era agora, se é a fila, uma coisa com fila. Não é isso? Eu não me recordo bem. Ela tem uma que não está correta. Por quê? Porque tem uma vírgula entre o adjetivo e o aluno. Entenderam? Aí fica incorreta. Não está pontuada corretamente. É isso que está pegando lá. Entendeu? Todas estão corretas, menos aquela que está com a vírgula no lugar errado. Vocês entenderam? É isso que está pegando. O aluno aí poderia colocar uma vírgula. Entusiasmado é uma adjunta adverbial de modo. Eu coloquei vírgula aqui. Entusiasmado aqui. Entendeu? Entendeu agora? Se a gente tira a vírgula do aluno, o aluno entusiasmado, rapidamente sair essa. Mas aí tem que colocar. O que eu quero dizer para vocês é que eu não posso colocar vírgula entre o sujeito e o predicado. É isso que eu quero colocar para vocês. Vocês entenderam? Que aqui, ó, ele está quebrando a oração. Esse adjunto adverbial aqui de modo, ele pode ficar. Vocês entenderam? De tempo, ele pode ficar. Ele quebra a oração. Tá? No caso lá, é que tem uma vírgula entre o sujeito e o predicado. É isso que tá pegando. Eu quero que vocês observem isso lá. Tá? É isso que está pegando lá. Não está pontuado corretamente. Refaça aquilo lá. Agora, a forma como ele está colocando, que eu não sei. É isso que eu não sei. Vocês entenderam que eu não posso te falar? Porque eu não estou dentro da plataforma e eu não posso te ajudar por causa disso. É isso que eu não vou. É porque eles mudam de lugar e a letrinha, aí você tem que observar a letrinha que eles estão colocando, que a letra é a mesma. É A, B, C, D, o A vai para baixo, o B. Vocês entenderam? Então, a terceira questão e a quarta está com esse problema. A única coisa que eu vou observar amanhã é se a primeira questão que eu pedi para eles arrumarem, se eles arrumaram. Entenderam? É isso que eu vou olhar amanhã, tá? Eu vou pedir para que amanhã, eu vou olhar. Mas a senhora entendeu? São 5 questões, as duas primeiras estão tranquilas, as outras duas trocaram as letras. É isso que é isso que tem que observar. Vocês não estão observando. Só que a A está na C, É, vocês têm que observar isso. Eu não sei se ele vai entender isso ou se vai encontrar errado. Entendeu? Entenderam, né? Tem que observar isso aí. Então, esse tem que observar. E a questão da pontuação é a quinta. Exato. E eu não estou lembrando se eu estava dizendo não, aqui não é. A gente pode mudar também. Pode, tem que observar isso aí.
tá? Porque as questões estão ok, eu olhei lá, tá ok. Entendeu? Eu só queria assim, ó, 5 questões. E o gabarito, só isso. Aí eu olhava e via se aonde eu acertei e aonde eu errei. É só isso. Mas é isso que eu estou falando, mas como eles mudam, não tem como o senhor saber. Entendeu? Muito bem. Falei sobre sujeito e predicado, né? O uso da vírgula, só vai se usar vírgula, ele separa termos coordenados, independentes, tá? Por exemplo, usei a sua frase. Usei a sua frase, tá? Permita-me, por favor. O aluno fez as 5 questões, mas não se saiu bem. Tudo bem? Aí eu falo, a vírgula entre termos coordenados. Eu tenho uma conjunção aqui de oposição. Eu posso colocar mas, eu posso colocar aqui portanto. Eu posso colocar aqui entretanto, todavia, tá? Essas aqui são conjunções de oposição, tudo bem? Essas conjunções de oposição, porém, contudo, tá? São conjunções de oposição. Eu coloquei vírgula aqui, ó. Aqui, só posso colocar com essas vírgulas aqui. Antes do E, foi muito bom ter colocado aqui. Vocês perceberam que eu não coloquei vírgula aquela hora antes do E, porque tem os sujeitos são iguais. Aqui, ó. Isolar elementos repetitivos, logo ele chega. Eu coloquei vírgula. Separar nome de lugares e datas. Cuiabá, vírgula. Hoje é data, hoje é dia 26 de junho. Coloquei vírgula. Destacar apostos. Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil, morou na Itália. Você pode ver que eu coloquei vírgula aqui, tá? Destacar vocativos. Mãe, pai, tá? Eu vou chamar alguém, João. Tem algum João aqui? João, vírgula. Faça a prova. Eu estou chamando aqui, quem que eu estou chamando? João, tá? Então vocês percebem que o chamamento, esse chamamento é chamado de vocativo. Vou colocar vírgula. Agora, a vírgula deve ser usada quando adjunta adverbial de tempo, de modo, de lugar, quando ele estiver no início da frase ou no meio da frase, como eu mostrei para vocês aqui, tá? O adjunto adverbial. Aqui, separar orações unidas pela conjunção E, que tem um sujeito diferente, só vou fazer quando o sujeito é diferente. Eu coloquei aqui, ó, eu corri para chegar a tempo. Para chegar a tempo. E vocês me esperaram. Aqui você percebe que eu coloquei vírgula aqui porque os sujeitos são diferentes. Quem correu para chegar a tempo? Quem correu para chegar? Eu. O sujeito aqui é eu, tá? Quem me esperou? Vocês. É outro sujeito. Então eu tenho 2 sujeitos diferentes. Nesse caso, eu usei vírgula antes do E. Normalmente não se usa vírgula antes do E. Por exemplo,
Eu entrei na sala e fechei a porta. Quem entrou na sala? Eu. Quem fechou a porta? O eu que está oculto aqui. O eu. Você percebeu que o sujeito é o mesmo? Percebeu que eu não coloquei vírgula aqui? Não coloquei vírgula, o sujeito é o mesmo. Tá? Só vou colocar vírgula quando o sujeito for diferente. Só quando for diferente. Esse aqui é o único que não recebe vírgula, é o E. Tá? Só quando for diferente. Por causa do sujeito. São dois sujeitos diferentes. E eu quero saber sobre o sujeito, eu pergunto para o verbo. O verbo é fuxiqueira, gente. Verbo, quem me esperou? Vocês. Verbo, quem correu? Eu. Ele me dá essa resposta. Eu pergunto para o verbo e ele me responde. Tá? O verbo, gente, é a classe gramatical. Verbo e substantivo. É a classe gramatical que é o sol. Outros ficam girando. O advérbio, as conjunções, ficam girando em volta do verbo. O adjetivo, os pronomes, os numerais, os artigos, ficam girando em torno do substantivo. Substantivo, substantivo. Entendeu? Por exemplo, vou fazer uma coisa para vocês aqui. Vamos colocar aqui o substantivo camisa. Substantivo camisa. Vamos colocar uma camisa, tem gente que tem camisa preta. Camisa azul. Camisa azul. Eu posso colocar aqui a camisa. Você percebeu que está se referindo a quem? Ao substantivo. Perceberam? Então ele faz o quê? O substantivo ele fica em volta do substantivo. Tá? Bom, continuando aqui. Mais um pouquinho de vírgula, mais um pouquinho. Isso aqui, gente, é sério. Pagaram para fazer um panfleto sobre Deus, fazendo um evangelho, evangelizando. Deus odeia o racismo. E você? O que faltou aí? Uma pontuação, não faltou uma pontuação? Faltou o ponto aqui, faltou uma vírgula aqui, tá? Você não tem dois sujeitos aqui? Ó, ou um ponto, ou uma vírgula, tá? Porque aí dá a entender o quê? Que Deus odeia o racismo e odeia quem está sendo evangelizado. Por isso que tem que tomar cuidado. Perceberam aí? Tem que tomar muito cuidado, tá? Outra coisa, estou vendendo meu filho, não usa mais, valor R$150, entrego. Estou vendendo meu filho. Certo? Vírgula não existe ali. Não usa mais, valor 150, entrego. Ainda entrego o filho. Silêncio gravando. Silêncio gravando. Ninguém entra porque o silêncio está gravando. E a gente faz isso. Faz ou não faz? Ainda coloca uma plaquinha lá. É a plaquinha aqui, ó. Plaquinha. Não entre sem ser convidado, porque o silêncio está gravando. Tá? E aí o texto publicitário. Bom, o texto publicitário nós vimos que está dentro da onde? Dentro da linguagem, dentro da função conativa, né? Apelativa. O texto publicitário, pela especificidade de suas redações, é criativa e originalidade. Nas funções da linguagem foi vista que a função conativa.
aquela que procura seduzir, convencer, envolver, é bastante utilizada nos textos publicitários. No entanto, o texto não utiliza somente essa função, mas também a função fática, a função poética, a função expressiva, jogando com as emoções, anseios, necessidades, preconceitos e todo tipo de sentimento, tá? O texto procura também chamar a atenção, fazer notar, mas também informa o leitor, o espectador, o ouvinte, e aí é o que vocês vão fazer. Não sei se vocês fazem isso, vou fazer uma propaganda aqui, uma propaganda gratuita. Me chame pelo Zap. Já viram essa aí no outdoor? Sim. Preciso falar de onde é? Não, vocês já sabem. Concorda comigo? Então é uma propaganda muito bem feita. Me chame pelo Zap. Quer comprar material de construção? Me chame pelo Zap. Acabou. Né? Então você percebe que o texto publicitário ele faz uma pouca coisa e chama a atenção. É o que vocês usam. Vocês querem vender algo, vocês vão fazer isso. Não compre sua casa antes de falar conosco. É uma propaganda, né? Aí nós temos a embalagem. Gente, as cores. Como as cores influenciam. O vermelho, o amarelo, o rosa, tá? Eles são chamativos, tá? E aí a organização do texto técnico entende-se como redação técnica, texto que se destina a informações sobre o uso de alguma norma ou instrução. A redação técnica se divide em oficial, comercial e científica. A redação oficial se refere a comunicações oficiais emanadas do poder público. Ela pode ser oficial, exposição de motivos, o aviso, o memorando oficial, está tudo nessa apostila, tá? A redação comercial é utilizada no comércio e na indústria, cartas comerciais, memorandos e circulares. Na redação científica se inclui as dissertações, os ensaios, as monografias, relatórios manuais de instrução, descrições e narrações técnicas propriamente ditas. E as teses. Já o termo redação empresarial é utilizado para designar, está bem em cima. Todas as áreas comerciais. Muito obrigada. Todas as áreas comerciais. E aí nós temos o seguinte, para fazer uma carta tem que estar dentro da norma da ABNT, tá? Aí ensina como fazer uma carta de acordo com a norma da ABNT. Ele dá toda a instrução, espaçamento, tanto por cima, 2 centímetros para cima, 3 centímetros do lado. Ele dá todo esse espaçamento. Ele mostra que tem que ter o timbre, o índice, o número, o local, a data, a referência, a ementa, tá? O texto, tanto no ofício quanto na carta, inicia-se com parágrafo. Ele dá 5 centímetros do vocativo. Ele mostra isso. Então, esse material ele é incluso você baixa no portal ou o seu... Luiz, seu nome é Luiz, ele baixa do portal esse material? Então, esse material é bom, porque ele está dentro de acordo com a BNT, tá? E aí tem o fecho, de acordo com a BNT, a assinatura e os anexos, como que vocês quiserem colocar os anexos, tá? Então, ele vai dando, porque nós não temos aula de redação, então ele mostra para a gente como fazer, tudo bem? O endereçamento, por exemplo, na carta também chamado de endereço interno, é posto junto à margem esquerda do papel, ele fala que é 2,5 centímetros, vocês vão colocando de acordo com esse espaçamento lá no seu computador, ele vai mostrando. Localize abaixo do índice, do número da carta, aí ele vai mostrando aqui os iniciais do redator, 2,5, para quem, né, e aí temos uma carta, tá? E aí, turminha, é isso aí. Perguntas. Eu estou aqui para fazer perguntas.
Estou aqui. Tem alguma pergunta aí? Pode falar. Aqui, então, eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, tá? Se vocês querem, só um pouquinho eu vou mostrar. Pode falar, pode falar. Em uma frase, muitas das vezes, essa é a maior dificuldade que eu tenho. Eu amo você, você me ama. Essa colocação na frase, eu tenho dificuldade muitas das vezes da maneira de me expressar, entendeu? Eu amo você. Ou você me ama. Eu amo você, entendeu? Eu a amo. Na realidade seria eu a amo. Entendeu? Eu a amo. Pode colocar. Tá, mas então, o que eu faço para me treinar em cima, sabe? Da colocação, da maneira de me expressar, entendeu? Mas é aquela outra história. Se você está falando para sua esposa, é coloquial. Um exemplo só. Ah, sim. Tipo, às vezes, gostaria de fazer algo, ou fazer algo, entendeu? Mais ou menos da maneira que eu me expresso. Aí, na escrita, por exemplo, a linguagem coloquial, você está falando para a pessoa, aquela situacional. Se é uma pessoa perto de você, você pode falar do jeito que você falou aí. Eu a amo. Eu amo você. Entendeu? Eu amo você. Sem problema nenhum. Entendeu? Não tem problema nenhum você dizer isso para ela. Tá? Porque faz parte do seu convívio. Entendeu? Sem problema nenhum. Não tem problema em você dizer isso. Tudo bem? Então vamos ver agora, tá? Eu vou mostrar aqui. Tudo bem? Tem alguma pergunta aí para o interior? O interior fez uma pergunta? Perguntas. Referencial, referente, linguagem enfática, linguagem conativa, que é o apelativa, né? E a ambiguidade, a linguagem, a comunicação, comunicação. Coesão também? Coesão. Conjunção, só se... Eu não vou pedir conjunção, não. Tá? O quê? Coletivo, lá, o coletivo, uma coisa assim. Não, não vai. Não. Não, isso aí não. Expressão literária e não literária, porque vai aparecer também linguagem texto formal, linguagem culta, tá? Linguagem culta, anota aí. Linguagem culta. Vai aparecer a palavra linguagem culta. O que é linguagem culta? Linguagem formal. Tudo bem? Certo? Pode dar uma... Vai ser tão... A prova vai ser tão legalzinho que vocês vão fazer de olho fechado. Tá bom? Os olhos vão ficar assim, ó. Tá bom? Que eu não sei qual, gente, eu não sei qual é a data e também aquilo que eu falei para o senhor. A data do portal, eu não sei. Quando que encerra? A data do portal pelo portal encerrou no dia 24. Ah, já encerrou? 23 e 30. Agora, eu fui na tutoria e me disseram que vai encerrar hoje às 11h30. Tá, já vamos arrumar aí. Guarda um pouquinho. O questionário encerra hoje 11h30. Então, calma aí que nós vamos arrumar. Gente, então, boa noite então, já que ninguém tem nenhuma pergunta, aguarda um pouquinho aí, por favor. Eu só vou encerrar aqui. Tudo bem?